Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos ao canal Fratericep, torcedor de todas as torcidas, palmeirense, né? E quem aí tá interessado no mundo do futebol. Pois bem, a gente não fez um pós-jogo, mas esse aqui é as repercussões sobre o Choque Rei, né? Às vezes a gente espera pra analisar, ver a repercussão geral do que acontece pós-partida, né? Pra saber, né, como que isso acabou aí influindo na opinião de vários influenciadores da mídia tradicional e a mídia alternativa, né? Um pouco diferente, mas eu considero que há coisas pertinentes a ser comentadas. Porque eu acho que nesse Choque Rei, cara, as repercussões foram mais estranhas, digamos, do que eu esperava. No sentido de mobilizar opiniões de vários figurões aí da mídia tradicional que não consegue praticamente, né? Não consegue, digamos, sabotar mais, né, os interesses que eles têm, as preferências que eles têm e mostrar como o Palmeiras incomoda de fé e fato, né? Então é isso aí, boa noite, Lan, tudo bem, cara? Boa noite, tudo bem, meu querido? Boa Tudo noite, certo. pessoal. Vamos lá, vamos falar um pouco aí das reações aí dos São Paulinos. Aham. Antes de adentrar a tela, gostaria de fazer uma pergunta até, né? A gente conversou bastante sobre isso, pincelando o jogo praticamente. Foi um jogo bem abaixo, né? É um jogo, eu acredito que um pouco abaixo, até por conta da postura do São Paulo. O São Paulo entrou bem, assim, preocupado em não perder a partida e, É, e acabou esquecendo de jogar, né? Eu acredito que o São Paulo, pelo time que tem, poderia ter mostrado um pouco mais de futebol. Mas a gente entende que nos últimos confrontos aí contra o Palmeiras tem sido dessa forma. O São Paulo tem entrado mais preocupado em não perder as partidas, né? sim. E a gente pode ver um abismo aí, né, entre as duas equipes também. Mas o São Paulo, como sempre, mostrando, né, que consegue complicar a vida do Palmeiras em algum grau. Mas eu nem me lembro o último choque rei que a gente perdeu, pra falar a verdade pra você. Então a gente já vem numa crescente em choques reis da vida, né? Até passamos eles, né, no No confronto geral, né? histórico geral. Agora a gente passou eles. Sim, sim. E rapidamente só passando por cima aqui rapidinho, só falando um pouquinho brevemente assim em relação ao jogo, o que ficou evidente, a gente até vai ver, acredito que numa fala do Barolo aí, que uma das únicas coisas que eu concordei com ele é a diferença que existe entre as duas equipes hoje, né? Principalmente de elenco. O Palmeiras colocou o Rafael Veiga, Vitor Roque, né? Enfim, no segundo tempo, né? Caras assim que seriam titulares assim, quase todo o time aí da Série A. Sim. E porventura o Vitor Roque fez o gol, foi decisivo, fez o gol da vitória. Então, assim, hoje existe um abismo muito grande entre Palmeiras e São Paulo, no que se diz respeito a times, né? É isso aí. Só aí, né? Vamos dar uma olhada então, rapidinho, né? Rapidex aqui. Vamos lá. O Luca, um Vou atacante, voltar um pouquinho. o Belmont nesse lance desse impedimento não marcado, né? Mas no gol que o Palmeiras fez agora no final, eu acho que o jogo todo, mostra a diferença gigantesca que existe hoje, entre Palmeiras e São Paulo. Eu acho que hoje o São Paulo só segurou esse resultado até os 49 do segundo tempo pelo peso da camisa, Porque hoje a gente viu exatamente o que é o Palmeiras de hoje e o que é o São Paulo de hoje. Eu estou dizendo não só para o banco de reservas, que essa diretoria incompetente do São Paulo é incapaz de contratar jogador, é incapaz de. Vende tudo errado, vende a preço de banana, porque são amadores, são incompetentes. O Belmonte é o diretor de futebol, gente, do São Paulo. Esse cara é patético. E o Casares é o presidente, que muito torcedor lustra a bola desse Casares ainda. Por incrível que pareça, ainda tem torcedor imbecil, burro, que ainda lustra a bola do presidente do São Paulo. E aí, a gente viu um time jogando desesperadamente para não perder. E mesmo assim, para você ver como o São Paulo é gigante, apesar desses caras estarem tentando conseguindo destruir o São Paulo há tantos anos, essa gestão e tantas outras que é do mesmo grupo político, as melhores chances do jogo foram do São Paulo. Com o Oscar, né, que ganha 2 milhões por mês para dar um chute daquele, né, e do Ferreira. E o Ferreira, o gol que ele perdeu, que ele chutou a bola no meio do gol, é o Ferreira, ele não é um craque. Ele é um jogador limitadíssimo que está numa boa fase. Então, a gente viu. E aí, no final, agora, eu faço uma pergunta pra você. Se fosse o contrário, gente, você acha que não teria sido marcado impedimento? Não ia dar um jeito de marcar impedimento lá naquela linha? Porque a presidente Aí. do Palmeiras manda no futebol brasileiro. O Palmeiras é o clube mais beneficiado pela arbitragem do futebol brasileiro hoje. Ultrapassou. É. Aí o senhor Barolo se perdeu. E muito me surpreende até ele usar esse tipo de argumento, porque ele é um cara bem ponderado, usa muito de parcimônia, né, na hora de fazer as análises dele. Ele tá brigando com a imagem, entendeu? Ele tá brigando com a imagem. Mas vamos pra crítica além do que foi impedimento ou não, né? Poder de bastidor, influência no futebol brasileiro.
ele precisa ter muitas provas contundentes pra falar uma coisa dessa, cara. Sendo que historicamente a gente sabe como sempre funcionou o Palmeiras, né, no cenário, né? A gente sempre foi, não adianta. Um fato incontestável é que o Palmeiras sempre foi, sim, né, colocado à margem dos clubes de massa, contando Corinthians e Flamengo principalmente, né? Então, eu acho que ele foi muito infeliz. É muito feliz nessas críticas dele. Eu não esperava isso dele, cara. Ele é um cara das pessoas que a gente vai ver aqui, pessoal, hoje, o Barolo eu considero mais, né, equilibrado nesse sentido, né? Mas muito me surpreendeu, pra vocês terem uma ideia, né? É isso aí. Algum comentário a fazer lá? Então, não sei se é porque ele tá com raiva, né? Eu prefiro acreditar nisso. Tá bravo, pode ser que ele esteja bravo. Agora não faz sentido algum, né? Ele soltar uma dessa aí que a Leila manda no futebol brasileiro. A Leila nos bastidores é muito forte. Gente, pelo amor de Deus, é um absurdo. É o que você disse. O problema hoje, o Luan, o problema é que os caras eles querem brigar contra a imagem, né? A imagem tá ali, tá mostrando que realmente, de fato, o Vitor Roque estava na mesma linha ou até um pouco atrás. Hoje eu vi até um vídeo, eu queria comentar com você aqui, com vocês aqui, que, cara, o São Paulino ele teve a capacidade de soltar um pouco antes do momento em que a bola sai do pé do Felipe Anderson na hora do arremate, né, onde o Vitor Roque está um pouquinho atrás, ele deu uma atrasada para deixar o Vitor Roque um passo na frente do marcador. Mas não foi o momento em que o Felipe Anderson toca na bola. Então, né, para você ter uma ideia do tamanho da doença, sei lá, meu Deus, eu acho que tem limite, né? A gente tem que entender quando um time é superior, né, e ganha a partida, enfim, onde o teu time foi incompetente, né? A verdade é essa. Como ele disse aí, o São Paulo teve algumas chances até com o Oscar, né? Ferreirinha, se tivesse tido uma tomada de decisão um pouco diferente, poderia ter mudado o placar do jogo. Agora, o gol que o Luciano perdeu na cara, né? E sim, exatamente, é o que eu tô falando, as tomadas erradas de decisões de São Paulo. O Palmeiras não tem nada com isso. E o gol foi absolutamente legal, não tem o que falar. É brigar com a imagem, não tem jeito. Enfim. Bom, aí o que eu considero um dos piores, né? Se não o pior, que foi esse aqui, né, no Cazé TV, em que o nosso amigo Souza, né, disparou essa pérola. Que o Vitor Roque é isso aqui, ó. Você deve estar sabendo já, mas é bom a gente ver junto. Esse time do Palmeiras é muito enjoado, cara. É muito enjoado. A gente cobrava o Vitor Roque, o Souza que não fazia gol, saía. Você não vai fazer gol, hein? Tu falou que ele era o Rony, mais novo e mais caro. Continua com a minha opinião ainda. Bem mais caro. Opa! Ele é o Rony mais caro. Ele é o Rony mais caro. Vamos ver um pouquinho mais. Continuo. Tanto que ele foi pro banco hoje. Você viu o gol que ele errou? Oi? Vai manter teu... Com certeza absoluta. Opa! Quando ele começar a fazer gols mesmo, seguido. Quantos gols pra tu falar? Eu estava errado. Qual é o limite, Souza? Vai. Pelo valor que foi pago, quando ele fizer 20 no ano... 20? É, 20. Por enquanto falta 17 ainda. É gol pra caramba. Mas pra quem... Você vai ficar Não precisa seguir no programa também, não? Agora a pergunta Se ele fizer 20 gols, se ele fizer. tu vem de tigre aqui pro programa. Fechou. Vamos! Tigre? Fechou, eu venho. Bom, eu te pergunto. O Souza fez mais gol que o Rony na Libertadores? Não. Tomara que o Vitor Roque... desculpa te interromper. Tomara que o Vitor Roque se torne o maior artilheiro da Libertadores. Eu acho que tem que se ter um pouco mais de respeito com o Rony. Também ele acho. não, ele não tá tendo respeito com o Rony. Nós palmeirenses, os verdadeiros palmeirenses, né, os que não são, como é que se diz aqui, que não tem memória curta, né? O Rony, para mim, ele honrou demais a camisa do Palmeiras. Honrou. Como poucos, viu? Na história. Como poucos na história. Então, que bom, né? Se o Vitor Roque se tornar como o Rony, né? De grife, né? Tomara que vire o maior artilheiro da Libertadores pelo Palmeiras, né? Aproveitando e falar sobre o Rony rapidamente, né? Essa comparação esdrúxula que ele fez, cara. O Rony, ele tinha limitação técnica, isso é nítido, né? O que eu não consigo aceitar é os torcedores tirarem ele pra nada. Um cara humilde, honrou a camisa, nunca tirou a torcida pra nada, sempre respeitou, saiu pela porta da frente, diferente do senhor Dudu, por exemplo, entendeu? E muitos outros aí que afrontou a torcida, né? Então, um cara que eu tenho o máximo respeito. Acabou, não deu certo, o ciclo dele acabou, né? E quando o Souza fizer metade dos gols dele que ele fez pela camisa do Palmeiras, ou pelo Clube do Coração, que o Souza foi São Paulo, jogou no São Paulo, né, na época, ele poderia falar alguma coisa, mas no caso ele não pode falar, né?
Tem que aceitar engolir seco e se pôr no lugar dele e parar, né? De ser um pouco menos clubista e mais analista, né? Então, aí sabe qual que seria a justificativa do Souza? Porque o São Paulino, no geral, ele só fala isso, né? Ele vai falar que ele estava naquele elenco do São Paulo, que foi super vencedor, campeão brasileiro, tá, tudo bem. Só que ele nunca foi protagonista daquele elenco. Nunca. Eu lembro, eu vi o Souza jogar. Eu lembro, o Souza não era bom jogador, mas nada muito diferente do Rony, não. Para mim, o Rony foi mais decisivo que o Souza. E tem mais currículo que ele. Com certeza. Isso sem dúvida. Vamos lembrar que ele deu assistência para Libertadores, enfim, tudo aquilo que a gente já viu sobre o Rony, né? Tem 2 Libertadores. Tem 2. Eu até colocaria essas questões de supostos ídolos, né? O senhor Neto também. O Neto foi um ótimo jogador no Guarani. Depois, quando ele subiu pro Corinthians também, não foi algo surreal, né? Muitos corintianos falam isso, inclusive, né? E apesar dos pesares, o Neto hoje, né? O Souza consegue perder em muitas ponderações como comentarista. Você vê, o Neto consegue parecer mais razoável que ele às vezes. E não é uma questão de falar bem ou mal do Palmeiras, tá? Porque é muito fácil você apoiar o cara quando o cara fala bem, né? Mas quando ele critica, aí você fala, o cara é clubista. Não, é realidade mesmo, tá? É realidade se impondo e é isso, cara. Né? Bom, terceiro react aqui rapidamente que eu quero ver, que a gente vai ver junto, na verdade, é o senhor Denilson Show, né? O Denilson foi pra Globo, né? A gente sabe, tá no Sport TV. E aí ele mete essa, né? E o Palmeiras mudou o jeito de jogar, né? Eu achei exagerada a comemoração. Exagerada? É. A comemoração do gol, eu até entendo. Tá fazendo gol em clássico. Agora, a comemoração depois... Você falaria, gente, menos? Clássico, cara, sabe aquela hora do a sua hora vai chegar? Muro. Sabe aquela hora a sua hora vai chegar? Ei, fulano de tal, pode esperar que a sua hora vai chegar? Calma. Tem muita água pra passar debaixo dessa fato, é verdade. A comemoração final do jogo, eu achei exagerado. Só tá começando, acho que não cara. tem o quê Acho que de o clássico vindo do pode ser que todos Paulista. esses- É clássico. É clássico, assim. Ali o CT é de muro. A bola vai A alto, do cai no São gol, Paulo. a A bola do cai alto, gol, cai no a do Palmeiras. gol, o cara tem que vibrar mesmo, comemorar mesmo. Agora, acabou o jogo e comemorar daquele jeito ali, o Real Betis, meu time da Espanha, também foi pra final da Conference League e tava fazendo festa lá em Sevilha. Parecia título. Essas coisas... Mas a final vai ser mais tranquilo. Vai ser Essas coisas Chelsea. então, tá comemorando já antes. Essas coisas me incomodam um pouquinho assim, mas enfim. Opa! Quando a gente falava lá atrás que o Denilson era São Paulino, né? Essa é pra quem acha que ele é palmeirense, né? Essa aqui é pra acabar de vez com o argumento Denilson é palmeirense. Não sei o quê. Pegou ele quem que abraçou ele aposentado, né? Ele foi escanteado pelo São Paulo, que é o coração dele. Né? Palmeirense que fala que o Denilson é palmeirense, gente, por favor, é uma piada. Tá? É uma piada. O cara se incomodou com a nossa comemoração. Se incomodou. Ali, posso te falar só uma coisa? Desculpa te interromper aqui. Pode. Ali o que ele quis dizer, o que eu entendi, é um possível encontro de Palmeiras e São Paulo, por exemplo, numa Libertadores, né? Sim, O claro. que eu entendi foi isso, né? Claro. Tipo assim, a sua hora vai chegar. Ele quer dizer o quê? Que o São Paulo vai eliminar o Palmeiras da Libertadores? Sim. É o que ele tá, na verdade, é o que ele tá torcendo. Eu entendo É claro dessa que ele forma. tá torcendo. É. Claro, a cara de ressentimento dele, gente. Olha lá. Olha a cara de ressentimento dele. Isso é pro palmeirense médio olhar e falar assim, Denilson, você não pertence. Você não pertence à casta de ídolos do Palmeiras, nem perto disso, na verdade. Né? Então, o palmeirense tem que parar de idolatrar muito o que esse cara fala, né? O que ele deixa de falar. E é isso aí. Ele mostrou nitidamente que ele de fato é São Paulino, né? A gente comemorou uma partida ali vencida no final, né? São Paulo, de certa forma, conseguiu propor o jogo que veio fazer, que foi fazer um ferrolho ali atrás e tentar levar um empate, pelo menos, né? E o Palmeiras fez o gol. E a gente vê isso no vestiário do Palmeiras nos pós-jogos hoje, né? Era aquela mesma sinergia que a gente cobrava, né? Que tinha lá atrás, né? Ali quando a terceira academia tava, digamos, em ascensão, né? Aquela sinergia entre Abel, do Velho Testamento, que a gente sempre fala, e também os jogadores, né? Então eles ficam inflamados mesmo. Isso é muito simbólico, eu lembro, num jogo aleatório, tá? Num jogo qualquer, no Brasileirão, contra o Atlético Goianiense, se eu não me engano. Uma jogada que começou com o Scarpa, muito bem articulada, né? Em termos táticos, o Abel correu pra comemorar dentro do campo. Sabe o que é isso aí? O golaço. Golaço. Foco no processo e no trabalho. Uma coisa por vez. Não é você pensar o que você vai ter no final, entendeu? É pensar que são processos e você valoriza cada passo desse processo. É essa energia do Abel e do elenco, né? Exatamente. E outra, Luan. E outra.
tem que comemorar mesmo, porque nós somos líder do brasileiro, a gente é líder da Libertadores. Olha a sequência invicta que o Palmeiras vem fora de casa, por exemplo. O Palmeiras pegou um mês de abril dificílimo. O Palmeiras ganhou os 2 clássicos até agora, ganhou do Corinthians, ganhou do São Paulo. E olha o contexto da situação. Ganhou com o gol do Vitor Roque, que vinha sendo questionado. Sim. Né? Tava precisando dessa sequência de gols. E no finalzinho, um jogo dificílimo, um clássico, tem que comemorar mesmo. Eu não vejo problema algum. Exatamente. Também não, e se fosse qualquer um, de qualquer clube, é totalmente compreensível. É muito mimimi, sem fundamento nenhum e com um quê enorme de ressentimento. Né? Não, eu confesso que eu fiquei sem entender, mas depois eu comecei a pensar, falei, pô, esse cara é muito São Paulino mesmo, velho. Ele tá torcendo pro São Paulo tirar o Palmeiras da Libertadores. Claro Ele só faltou falar. Só faltou falar. Ele só faltou falar ali. É isso aí, né? Bom, pessoal, beleza. Repercussão pós-choque rei aí. Nunca poderíamos estar melhores, né? No sentido de meio de temporada. Estamos chegando aí eu até acredito que seja no pico, né, de performance física também, né? Em relação ao Mundial, que a gente vai estrear contra o Porto dia 5, daqui um mês praticamente, é nossa estreia no Mundial contra o Porto. Então, o elenco, hoje, neste momento, o Palmeiras é sim o futebol mais competitivo, né? Apesar de resultadista, é o futebol mais competitivo e competente da América do Sul, né? A gente pode ver isso nitidamente no rodízio de jogadores, né? Por mais que há ressalvas quanto às substituições iniciais. Ele entrou com o Flaco Lopes, o Roque entrou no segundo tempo. Gente, temporada longa, tá? Temporada longa, né? Até totalmente compreensível pelo calendário maluco que a gente tem. A gente não vai ver futebol bonito, infelizmente, né? A gente vai ver quem vai sobreviver. É uma maratona, não é uma corrida, é um tiro de 500 metros, tá? E em termos de maratona, vou parafrasear o que o Arnaldo falou já, a gente tem saúde e dinheiro, né? Então isso vai ser muito importante, ter mais saúde, né? Então você percebe a qualidade de quem entra, quem sai, né? Nunca cai exponencialmente. Agora, para os outros times, até mesmo o Flamengo tá tendo extrema dificuldade em tentar gerenciar, né? Essa parte aí, de poupar jogadores, né? E enfim. Então, de manter o nível do time. De manter o nível do time. Eu vejo hoje, sem dúvida, sem clubismo, analisando a realidade, felizmente, o Palmeiras está muito à frente, tá, palmeirense? E olha, veremos se continuar nesse toada, eu acredito que esteja, tá? Continua nesse toada aí. Teremos bons frutos para recolher esse ano, se Deus quiser. E é isso aí. Bom, isso aí, né? Então, curtam, compartilhem aí, comentem aí se possível, quais suas impressões aí sobre esses tricas que a gente analisou agora, esses São Paulinos que a gente analisou agora, né? E essa repercussão pós-choque rei, né? Um desempenho ali mediano, né? Mas, sobretudo, conseguimos impor o nosso jogo, conseguimos never give up, igual o Abel diz, até o fim, né? E é isso aí, né, gente? Curta e compartilha aí, comenta aí e nos vemos no próximo vídeo. Até mais.